espíritos, tudo bem com vocês? No último vídeo, começamos a descrever o segundo princípio básico da doutrina dos espíritos. Sobre os espíritos falamos, sobre a existência e sobrevivência. Hoje nós vamos continuar a análise e procurar estabelecer a constituição dos espíritos, entender o que é o espírito e o papel deles no universo divino. Relembrando no último vídeo, vimos que os espíritos são os seres inteligentes no universo. São incorpóreos e foram criados por Deus, simples e ignorantes, isto é, ignorantes no sentido de destituídos de conhecimentos, e eles terão que evoluir em inteligência e moral, de forma gradativa e ascendentemente. A partir da criação, os espíritos adquirem o status da imortalidade e vivem naturalmente no mundo espiritual. Entretanto, para evoluírem em inteligência e moral, eles necessitam encarnar em corpos físicos no mundo espiritual. Neste plano material, aqui onde nós estamos na terceira dimensão, os espíritos vivenciam uma relação recíproca entre eles e nós, o corpo físico, para o trabalho evolutivo. Então nós temos lá o nosso espírito e o nosso corpo físico. E unindo esses dois, o espírito e o corpo físico, nós temos o perispírito, segundo a doutrina espírita, e que serve de transmissores da informação quântica entre espírito e corpo físico e espírito. E os espíritos independem da matéria. Tudo bem? Muito bom. Nós vimos que os espíritos, então, têm esse envoltório semimaterial que Kardec denominou de perispírito e que permite ao espírito agir sobre a matéria ou qualquer outra matéria, não só lá no mundo espiritual, como aqui no mundo material. E também permite a encarnação do espírito no corpo físico, a nível molecular, no microcosmo, isto é, a união molécula a molécula desse perispírito no nosso corpo físico. Eu não entendo bem assim, depois eu vou falar sobre isso, mas nós estamos falando da codificação de Kardec, não é mesmo? Então, dessa forma, o ser hominal fica constituído pelo espírito, perispírito e corpo físico. O ser hominal somos nós, encarnados aqui. Quando o espírito estiver desencarnado lá no outro mundo, estará constituído por ele mesmo e pela sua vestimenta semimaterial ou perispírito. Ok? Muito bem. Então, os espíritos, eles falaram a Kardec que eles podem se caracterizar por uma flama, um clarão ou uma chama, uma centelha etérea. Nós falamos isso no vídeo passado, E a intensidade dessa luz depende da maior ou menor evolução espiritual ou moral. Hoje, aqui, não na codificação espírita, nós poderíamos pensar que, em essência, o espírito possa ser um corpo de luz. Eu estou dando um outro conceito agora. E é importante entender isso, principalmente pelos próximos vídeos que vamos publicar. Então, ele possa ser um corpo de luz. E, naturalmente, nós estamos querendo dizer com isso que essa luz tem uma origem na luz infinita da criação, isto é, na luz de Deus. Não é a luz encarnada, é a luz divina, do Criador. E seria como que a centelha de luz da fonte criadora. Entenderam? É diferente o conceito. Nós estamos falando que o espírito é um corpo de luz. E essa luz, ela se origina na luz infinita da criação. Assistam lá os vídeos já que eu falei sobre o sentido da vida e vocês vão compreender melhor essa minha colocação. Não há comprovação científica, com certeza. Bom, então, assim sendo, o papel era importante dos espíritos na vida universal, como seres inteligentes, seria participar na cocriação do universo existente. Entretanto, em contraposição
a esse papel importantíssimo na vida universal, estamos assistindo nesse nosso planeta que infinitas vezes os humanos, nós seres humanos, ao invés de participarem como co-criadores, cuidando e preservando a natureza, a vida planetária, se apresentam como elementos de destruição, afastando-se do papel transcendental das leis divinas. Isto acontece em função do quê? Do estágio intelectual e moral primário em que a humanidade se encontra. Nós estamos vivendo aonde? Numa morada de Deus de provas, expiações, de sofrimento, de dor. Por quê? Porque a gente está pagando a conta do nosso karma, da ação e reação que o Espiritismo coloca, das nossas loucuras aqui que produzimos neste planeta. Vocês vejam quantas guerras, o mal impera neste planeta. É uma coisa muito louca. Bem, então, dito tudo isto, nós estávamos recordando o vídeo passado, né? Dando uma pincelada diferente na colocação. Então, dito isto, nós vamos continuar dizendo que os espíritos afirmaram a Kardec que neles ficam armazenados todos os conhecimentos adquiridos através das inúmeras reencarnações ocorridas. E em cada uma delas, esses conhecimentos ficam protegidos, né, de lembranças passadas. E assim, essas lembranças, boas ou más, do que a gente aprontou em outras vidas, não poderão interferir no processo evolutivo de uma nova vida, da nova vida atual. Entenderam? Então, nós encarnamos, o espírito encarna no corpo físico e esquece momentaneamente os acontecimentos das vidas passadas. Porque muitas vezes em outras vidas nós podemos ter assassinado um ser humano e de repente esse ser humano poderá encarnar como nosso filho ou filha. E aí nós não poderíamos lembrar desse fato, porque senão seria impossível nós resgatarmos o amor. Entenderam? Muito bem. Os espíritos afirmaram também que o pensamento é um atributo do espírito. E esse pensamento é a ferramenta que o espírito utiliza para agir sobre a matéria. Então, o pensamento é uma ferramenta que poderia ser uma energia eletromagnética, se não está composta também das outras forças fundamentais do universo. Mas vamos falar, para simplificar, que é composto de uma energia eletromagnética. A energia eletromagnética consta da luz, do som, e é tudo, nós temos o espectro eletromagnético, onde nós podemos agir, e o espírito pode agir de uma forma mais significativa. E o espírito utiliza essa ferramenta, que é o pensamento, para se comunicar, para a comunicação pessoal e manipulação dos fluidos materiais. Entenderam? Então, o espírito, como já falamos, independe da matéria. Mas a matéria é necessária e fundamental para que o espírito possa encarnar em corpo físico, manipular a matéria e, principalmente, trabalhar a evolução intelectual e espiritual. O Kardec, na montagem da codificação espírita, perguntou lá aos espíritos: o que sucede ao espírito no instante da morte do corpo físico? E os espíritos responderam: volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, donde se afastara ou apartara momentaneamente. Entenderam? Aí Kardec continuou a pergunta, nós vamos fazer algumas perguntas de Kardec. O espírito, após a morte do corpo físico, conserva a sua individualidade? E eles respondem: claro, jamais a perde. O que seria do espírito se não a conservasse? Porque o espírito é um ser individual, como já falamos. E Kardec continua perguntando: como comprova o espírito a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Na verdade, ele tem o perispírito, que é semimaterial. E os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhes é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, daqueles que encarnam aqui nesse planeta,
e que guarda a aparência de sua última encarnação, o seu perispírito. Entendeu? E continuando a pergunta, o espírito nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, livre. Lembrança cheia de doçura e de amargor. Tem dessas duas possibilidades, do bem e do mal, conforme o uso que esse espírito fez na vida encarnada. É a conta do karma lá do hinduísmo ou da ação e reação do espiritismo. Então, os espíritos eles têm um livre-arbítrio e assim pagam a conta de acordo com as condutas na vida encarnada. O objetivo de Deus é que o espírito que foi criado por ele, que é um ser inteligente, tem que evoluir moral e intelectualmente a cada momento. É esse o objetivo. E o método é a escola divina. Qual é a escola? A encarnação do espírito no corpo físico. Eu acho que é bastante razoável essa teoria, porque não seria possível nós vivermos aqui numa vida única encarnada e de repente vai para um julgamento final e vai para o céu ou vai para o inferno. É uma coisa incongruente, considerando o amor incondicional de Deus como nosso Pai. Se não for assim, eu vou virar ateu, porque realmente a vida fica sem sentido, pensando num ateísmo ou num sentido de uma vida única encarnada. Aqui às vezes eu fico fazendo essas colocações paralelamente à codificação. Que prova podemos ter da individualidade do espírito depois da morte? E os espíritos respondem, não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? É aquela história do tempo lá do século XVII, XVIII, XIX, do movimento espiritualista. Os espíritos se apresentaram à humanidade. E isso é uma prova razoável. É uma prova, é uma evidência científica, mas está valendo. Então, muitas vezes uma voz ou um fato extrasensorial pode revelar a existência de um ser que está aqui fora de nós ou ao nosso lado. Não é mesmo? Então, aí Kardec pergunta ainda, ele está falando da morte do corpo físico, na verdade, né, da separação do espírito do corpo físico. E ele pergunta, é dolorosa a separação do espírito e do corpo? E os espíritos respondem, não. O corpo quase sempre sofre muito mais na vida encarnada, logicamente, aqui na vida material, do que no momento da morte. A morte sofre menos, segundo os espíritos. E o espírito não toma nenhuma parte nisso. O espírito não sente dor física. Lógico. Ele pode sofrer uma dor mental, emocional. Aí sim, e é feroz essa dor quando ele apronta na vida o mal. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito. Um gozo por quê? Porque ele vê chegado ao final o seu momento da encarnação, que às vezes é sofrido em função do seu não trabalho evolutivo espiritual. A única maneira do espírito ser feliz, e é possível alcançar isso já aqui na terceira dimensão, é evoluir, é ascender espiritualmente a cada momento e receber a revelação divina para o seu entendimento da sua inserção no universo de Deus. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, dos sistemas, etc., em consequência da idade do ser humano, o homem deixa a vida sem o perceber. É como se uma lâmpada se apagasse. Entendeu? Então é tudo muito subjetivo e depende de vários fatores nesse momento da morte física, do sofrimento do corpo físico ou do espírito. O espírito, como já falei, ele não sofre dores no sentido físico, porque ele é incorpóreo, como já falamos. E como se opera essa separação do espírito em relação ao corpo? Os espíritos falam, rompidos os laços que o retinham, ele se desprende. É um desprendimento gradativo. E como é que é essa história?
O Espiritismo explica que o espírito encarna num corpo físico a nível do microcosmo. Já falamos, molécula a molécula. Eu entendo tudo diferente, é um método. Para mim, o meu corpo físico tem um campo energético produzido pelas mitocôndrias das células e que promove o quê? Um campo bioenergético forte, em função da energia da vida, que é a produção do ATP a nível celular. E o espírito tem o seu perispírito, o seu corpo também de energia. E esse corpo de energia é que se une ao campo de energia do meu corpo físico. Então, quando o corpo físico exaure as suas energias e falece, simplesmente esses dois campos de energias vão se desprendendo por si. Eu estou falando outra coisa diferente da codificação, mas eu estou preparando o próximo vídeo lá que vai acontecer logo mais, e é fundamental para o nosso entendimento, e eu quero passar a compartilhar isso com vocês amorosamente. Então os espíritos continuam falando que o espírito se desprende gradualmente e não escapa como se fosse um pássaro que está preso numa gaiola. Simplesmente ele vai se separando do corpo físico, molécula a molécula, desses dois campos de energia, se for pensar como eu falei agora. Senão, os espíritos não explicam o mecanismo exatamente do desprendimento do espírito do corpo físico. Simplesmente ele fala que vai se desatando aos poucos essa união molecular. Entenderam? Isso aí, mais para frente, nós vamos poder voltar a essa fala. E é interessante destacar que no ser encarnado, por meio do perispírito, vocês estão percebendo a importância do perispírito, né? É que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem do espírito ao corpo físico, como do corpo físico pro espírito. É um trabalho recíproco. A nível quântico, o pensamento, que é a informação quântica, transita nesses campos bioenergéticos do espírito para o corpo físico e do corpo físico para o espírito. Então, os dois planos, o material e o espiritual, portanto, têm um elemento gerador comum, estando, no entanto, em vibrações energéticas para cada um deles, de forma diferente, que obedecem a leis físicas diferentes, considerando o espírito e o corpo físico. Entenderam? Isso é colocado para lembrar que o perispírito, portanto, tem a propriedade ou capacidade de pertencer e transitar simultaneamente ou concomitantemente no plano espiritual e no plano material. Eu posso falar de plano material, que é a matéria, e um plano espiritual, que é a matéria também, mas é mais sutil e invisível aos nossos olhos. Eu estou, neste vídeo, colocando um pouquinho mais de atualização nos conhecimentos científicos ou pseudocientíficos do espiritismo. Então, esse perispírito, ele é um intermediário entre o espírito e o corpo físico, quando o espírito está encarnado, ligando-se intimamente ao espírito e à organização física, que é o corpo físico, servindo de ponte ou intermediário eficaz dos dois planos. Eu, quando falei do meu campo do corpo físico, energético, e meu campo do espírito, então são dois campos que estão unidos, e aí eles servem de transmissores da informação quântica entre espírito e corpo físico e vice-versa. Certo? Muito bem. Aí Allan Kardec pergunta, olha que interessante, e os espíritos têm sexo? Bom, não vai ter sexo com certeza. Então, eles respondem, não como entenderes, porque os sexos dependem da organização física. O sexo faz parte do contexto da reprodução física. E nós estamos num plano aqui, somos animais, e temos que sobreviver, que é o objetivo do corpo animal. Sobreviver e perpetuar a espécie. Como é que perpetua a espécie? Através da relação sexual. E o espírito não tem nada a ver com tudo isto, com certeza.
Então, e os espíritos continuam falando que em uma nova existência, pode o espírito, aliás, o Kardec pergunta, em uma nova existência, pode o espírito animar o corpo de um homem ou de uma mulher? Entenderam a pergunta? Ele pergunta, assim, é interessante a pergunta, né? Aí os espíritos é lógico, são os mesmos espíritos que animam o corpo de uma mulher e de um homem, com certeza. Não há diferença. O espírito ele é assexuado. Ele pratica o amor, é outra coisa, não é sexo. O amor é outra coisa. Mas o amor pode estar... A gente pensa que o amor está ligado ao sexo, mas não está. Mesmo casando com uma mulher, você é a luz da minha vida. Mas de repente, passa um tempo e a coisa muda totalmente de contexto. Não é mesmo? Estou viajando, né? Bom, quando o errante, que o espírito está desencarnado, ele prefere usar o corpo de um homem ou de uma mulher? O Kardec pergunta. E os espíritos respondem, isso pouco importa ao espírito. O que o guia na escolha são as provas porque ele deve passar na vida encarnada. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganharem experiência. O espírito, quando vem aqui na escola da vida, encarnada, ele pode nascer, pode encarnar como uma mulher ou como um homem, e aí ele vai ter as mais diversas experiências. E é fundamental isso, com certeza. Aquele que só como homem encarnasse, ele só saberia o que sabem os homens, com certeza. Não é? O espírito é o ser inteligente do universo, que pelo exercício da sua inteligência, isso é importante, né? O que é a inteligência, o uso da inteligência? É a inovação, criatividade, descoberta, invenção, criação. Ele constrói a consciência de sua individualidade. Quando o espírito encarna, ele está construindo a sua consciência, o seu entendimento individual, porque ele é um ser individual. Também ele está trabalhando, construindo a consciência dele em relação aos outros espíritos, às outras pessoas, praticando a fraternidade universal. E também constrói a consciência do seu papel na estruturação inteligente do universo como co-criador. A gente vê tantas pessoas importantes na humanidade trabalhando a preservação da natureza e tantas outras coisas. São tantas pessoas que estão trabalhando para essa estruturação inteligente como co-criador do universo. Então, até aqui, nós podemos resumir definindo o espírito como sendo um ser inteligente, incorpóreo, destituído de sexo, desencarnado, vivendo em um mundo espiritual, ou de uma outra dimensão, né, mais sutil, e exercendo a inteligência em que? Estou repetindo agora. Constrói a sua individualidade como um ser único, constrói a própria consciência em relação aos outros espíritos e constrói a consciência de seu papel na estruturação inteligente do universo. Entenderam? Nós estamos qualificando a função do espírito nesse processo reencarnatório. É assim que Deus deseja, é simples. Então, o espírito objetiva de alcançar a plenitude da inteligência e sabedoria. Não é só inteligência, ele tem que ser sábio. Submete-se ao processo reencarnatório em corpo físico, trabalhando a evolução intelectual, espiritual ou moral gradativamente. É assim que funciona. Então, amigas e amigos, quando o espírito está desencarnado, vive no mundo dos espíritos e apresenta-se revestido por um corpo energético, o perispírito, né? E quando se apresenta encarnado num corpo físico, no mundo material, une-se esse corpo físico a nível molecular com aquele campo energético. Então, eu tenho aqui o meu espírito, eu tenho aqui o meu campo bioenergético e tenho o meu corpo físico, tá certo?
E o perispírito, como já falamos, ele é um dos produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em volta de um centro de inteligência. Ele reveste o espírito, que nós não sabemos do que ele é constituído. Sabemos que o corpo físico tem igualmente seu princípio neste mesmo fluido transformado e condensado em matéria tangível. Então, a roupa do meu espírito e a minha roupagem física aqui, elas têm a mesma origem na matéria, no sentido de revestir o espírito com uma matéria semifluídica e aqui no meu corpo físico é uma matéria mais condensada, mas não tanto. Então, no perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, como eu estou explicando. Entenderam? Muito bem. Então, eu aqui, como eu já falei, estou constituído pelo meu espírito, e quando eu faço assim, meu espírito, é porque ele realmente está em outra dimensão. Os autores de física quântica, eles falam do observador estar fora do meu corpo físico. O meu cérebro é apenas uma antena biológica do meu espírito. E aqui eu tenho a minha mente física, como eu tenho a mente do espírito lá do outro lado. E elas se integram a partir desses campos bioenergéticos que se integram o perispírito no corpo físico. Eu falo diferente. Então eu tenho o meu espírito, que está revestido por um campo semimaterial, o meu corpo físico, que está envolto por um outro campo energético produzido pelas células, que é o ATP, e esses dois campos se unem na informação quântica entre espírito e perispírito. Entenderam? Muito bom. E essa teoria minha, ela é diferente da codificação. Na codificação, como já falei, é espírito, perispírito e corpo físico, e esse perispírito é que funciona como intermediário entre espírito e corpo físico. Nós devemos destacar ainda que os espíritos desencarnados não estão à disposição das pessoas. Muita gente fica querendo invocar espírito, não tem que partir para isso, porque não é esse o objetivo da vida. E as atividades dos espíritos não se desenvolvem particularmente em torno da matéria. A atuação dos espíritos desencarnados junto ao nosso plano aqui material, quando ocorre, se faz com um significado, um objetivo, dentro de uma ética que orienta a interação entre as dimensões material e espiritual. E essa interação tem uma finalidade de promover aprendizagem e crescimento mútuos, isto é, ensinamento e evolução para eles e para nós. Esse negócio de manifestação de espíritos tem objetivos éticos, com certeza, e visa sempre ensinamentos e evolução. É assim que funciona. Não deve haver perdas de tempos com brincadeiras. Quando as percepções dos espíritos desencarnados, quanto a essas percepções então dos espíritos, eles são diferentes dos seres encarnados, com certeza. Pois nós somos muito restritos no aspecto da nossa interação em relação às forças fundamentais do universo. No espectro eletromagnético, a gente está numa faixazinha pequena dos nossos órgãos dos sentidos. A gente não ouve certos sons, luz, a gente não vê, depende da capacitação. E os espíritos não apresentam órgãos dos sentidos. O perispírito é que é o órgão sensitivo dos espíritos, por meio do qual eles percebem ou têm a percepção de todas as coisas no entorno. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam no quê? O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Não tem órgãos dos sentidos. Tudo que se encontra na esfera de radiação do fluido perispirítico dos espíritos. É por meio dessa energia que eles têm a percepção de tudo que está à volta dele. E isto é de grande capacitação. A afirmação de Kardec, na verdade, ele deixa bem claro que o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Ou seja,
O órgão que permite ao espírito obter de uma forma generalizada as sensações e percepções do mundo exterior e ao alcance da irradiação fluídica do perispírito desse espírito. Os espíritos não necessitam de luz para ver, eles veem por si mesmos. Independe da luz que nós conhecemos aqui, incandescente, por exemplo, que nós temos. A faculdade de ver é um atributo essencial do espírito, para quem a obscuridade não existe. Viram? Entenderam? Então, a luz material, ela é feita para o mundo nosso aqui, material de terceira dimensão. Para o mundo espiritual, a luz especial não existe, cuja natureza nós conhecemos, com certeza. A primeira emana dos focos circunscritos aos corpos luminosos. A segunda tem o seu foco em toda parte. Então são ambientes diferentes para o espírito ou para o ser encarnado. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra quando encarnados, né? Porém, em grau muito mais elevado, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem, coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Isso não quer dizer que todos os espíritos têm a mesma capacitação de ter essas percepções. Tem espíritos que estão num plano de sofrimento, no umbral, por exemplo, e eles muitas vezes ficam limitados na visualização ou na percepção de outros seres, mais evoluídos ou mais desenvolvidos espiritualmente. É a mesma coisa, o que nós temos aqui é a mesma coisa que temos lá no plano espiritual, só que muito bem limitados. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente compreende muitas coisas, embora é só por evidências ou pseudo-evidências científicas. Não há comprovação, com certeza. Mas há evidências importantes. Então, para os espíritos, não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, por exemplo, se acham temporariamente nas trevas. Na verdade, a qualidade das percepções dos espíritos estão dependentes do estágio evolutivo, intelectual e moral. Entenderam? Bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, há então dois elementos gerais no universo: a matéria e o espírito. Só que há um terceiro, e acima de tudo, Deus, o Criador. Deus, espírito e matéria, constituem então o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Vemos, acima de tudo isto, uma inteligência suprema, com certeza, né? Que rege e governa todas as outras inteligências e tudo que existe, que se distingue delas por atributos infinitos. Entenderam? A essa inteligência, que nome nós damos para isso? Vamos chamar de Deus, presença da fonte, a fonte criadora, o que vocês quiserem. Nós vamos chamar porque nós não sabemos do que se trata, mas sabemos que foi o Criador de tudo o que existe. E não é importante saber do que se trata. Aí que está um segredo da vida. Nós podemos conversar com essa suprema e infinita personalidade, que não é personalidade, e podemos conversar mentalmente, com certeza. Agora, lendo os escritos de Kardec, a codificação dos espíritos, salta aos olhos que os espíritos não definem a constituição ou estrutura deles próprios de uma forma clara. Ficaram dando qualificações, mas não falaram: o meu espírito é constituído disto. Não poderia falar que seja uma luz divina. Aí seria uma coisa mais razoável a gente entender, né? Atualmente nós não sabemos. Eu falo de luz, uma centelha divina, uma luz, um corpo de luz, mas ninguém tem comprovação disso. Então, atualmente, ainda não sabemos em plenitude do que é constituído um espírito. Será que somos aquela luz divina que eu citei? Ou que eu penso ser? Será que somos esse corpo de luz? Eu considero como corpo de luz, com certeza. Então trata-se de algo abstrato,
É uma incógnita. Nem eles definiram bem o que eles são. É uma loucura isso aí, né? E nós, então, com essas informações, não ficamos sabendo muito bem como é a constituição do espírito. Pode ficar fazendo conjectura, mas não, ninguém sabe o que é o espírito. Se é que existe. Olha que eu estou falando como um ateu agora, hein? Muito bem. E finalizando este vídeo aqui agora, nós vimos que o espírito ele pode agir sobre a matéria universal. E eu gostaria de destacar, independentemente da codificação, eu fiz isso durante essa fala toda, né? Então, independentemente da codificação dos espíritos, eu quero destacar que é possível ao espírito, olha o que eu vou falar agora, agir sobre a matéria do corpo físico. Na codificação, os espíritos falam que o perispírito permite o espírito agir sobre a matéria, e só fala isto. Agora, eu estou falando diferente. Será que os espíritos podem agir sobre a matéria do meu corpo físico? E até mesmo sobre as células que formam o corpo físico, promovendo a saúde ou não? Eu estou fazendo a pergunta, eu tenho a resposta. Isso é de suma importância ao nosso conhecimento e possível ação. Pois aí, então, poderemos nos tornar senhores de nós mesmos. Não só no aspecto mental, emocional, espiritual, mas também na fisiologia e morfologia das células, tecidos, órgãos e sistemas do nosso corpo físico. Muitos autores, muitos gurus, no hinduísmo, lá no budismo, se fala isto que eu estou falando com outras palavras. O Patanjali, que eu já mostrei em outros vídeos, ele explicou tudo isso, mas só que é tudo feito de uma forma tão difícil de compreender, mas é tudo científico. A nossa mente do espírito, que é separada da mente física, pode agir e comandar tudo isso aqui físico. Só que para isso tem alguns segredos. Não é segredo, mas tem uns pré-requisitos de ascensão espiritual para acontecer, que eu vou explicar no próximo vídeo que pediram para que eu apresentasse. E eu acho então que eu vou poder publicar um vídeo sobre essa minha conversa agora final, no sentido de entendermos como o espírito poderia comandar aqui meu corpo físico e estabelecer uma vida saudável de bem-estar físico e espiritual num planeta onde há uma dualidade do mal e do bem, de terceira dimensão. Quem sabe eu programe esse vídeo agora para o próximo. Vocês aguardem, por favor. Não é? Vai ser uma coisa importante, uma experiência atual da minha vida. Então, minhas queridas amigas e amigos, nós todos e a presença da fonte somos um. Isso é fundamental. Vamos juntos e misturados, estamos juntos aqui, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta, porque nós somos muito falíveis, muito imperfeitos, e compartilhando conhecimentos. Esta é a segunda proposta que nós temos na vida. Então, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração.